E aí a gente vai ver o seguinte, Uhum. vocês podem ir perguntando. Vocês terminaram o segundo ano com simbolismo e naturalismo, Isso. certo? Sim. Então, nós temos aí foi simbolismo e parnasianismo. Sim. Estou certa? Então, o parnasianismo tem como lema arte pela arte. O que quer dizer arte pela arte? A beleza. Então, o poema tem que ser perfeito, porque é uma arte que está fazendo outra. Então, eles tinham tudo lapidados. Os poemas eram com palavras difíceis e muito organizado. O simbolismo busca as coisas etéreas, que é as coisas do céu, certo? E eles falam muito no branco, no sublime, enfim, tem essa ligação com as coisas do alto. Não estou usando slide por enquanto, viu? E aí, pessoal, depois disso, aí a gente vem para o pré-modernismo, viu, Bruno? E o Uhum. pré-modernismo a gente começa aqui no Brasil, no ano de 1902 a 1922, que é quando temos a realização da Semana de Arte Moderna, certo? Então, esse período foi marcado aqui no Brasil com vários conflitos. E vocês podem me perguntar, por que os conflitos? Porque a literatura anda de mãos dadas com a história, certo? Você vê o contexto histórico com Darla Alice e você vai observar o que é que a literatura vai buscar no contexto histórico. Nós tivemos aí a revolta da vacina, a revolta da chibata, tivemos a guerra de Canudos, a guerra do contestado, tivemos o cangaço, tivemos a, a política do padre Cícero, que era messiânica, que vem do Messias, e tivemos a primeira grande guerra mundial, foi 14 a 18. Então, nesse contexto do pré-modernismo, nós vemos que os autores já veem o Brasil por outro prisma, porque até parnasianismo, simbolismo, e se reportando principalmente ao romantismo. Nós temos um Brasil encantador. Quando você escuta, você lê o poema Canção do Exílio de Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então, eles tinham o Brasil como uma pátria que não tinha defeitos. Era aquela paixão, aquele amor exacerbado pelo país. Os românticos, o nacionalismo, o ufanismo. O que é o ufanismo? Essa paixão desenfreada pela pátria que não vê os seus defeitos. Isso nós tínhamos antes do pré-modernismo. No pré-modernismo, nós já temos uma outra visão. E aí vemos as denúncias sociais, as denúncias das mazelas sociais, da miséria, da fome, enfim, da realidade. E aí nós temos no pré-modernismo os representantes Euclides da Cunha, que vai fazer a obra Os Sertões, baseado na Guerra de Canudos. Ele era jornalista e veio para Canudos, na Bahia, fazer a cobertura da Guerra de Canudos. E aí ele se encantou com os três aspectos: o aspecto geográfico do sertão nordestino,
rachado, solo rachado, não vê uma gota d'água, um pingo de chuva, e ele vem de São Paulo, e São Paulo é a terra da garoa. Ele pensou que aqui no Brasil não existia uma terra seca daquele jeito. E ele se impressionou com nós, com o nordestino. Ele, segundo a visão dele, nós somos desengonçados, magros, sem nenhum pingo de sangue, amarelos e sem saúde, mas somos fortes. Nós enfrentamos a dureza do dia a dia. Foi o que ele observou em Canudos, porque ele foi enviado para fazer a cobertura da guerra de Canudos, e aí, chegando em Canudos, ele começou a observar esses aspectos. Enfim, pessoal, aí passando do pré-modernismo, em algumas turmas eu ainda tive a oportunidade de mostrar o Lima Barreto, o Euclides da Cunha. Lima Barreto, vocês podem dar uma olhada, que vocês vão ter várias obras dele. Ele, por ser negro, ele já sofreu preconceito durante a vida dele. Além dele ser negro, ele era filho de funcionário público, e o que também ele levou a ele denunciar os problemas sociais foi assim, o racismo que ele sofreu. Além disso, ele era alcoólatra, assim como o pai, e ele foi internado várias vezes por loucura. E vocês vão ver isso na obra dele, que ele expõe. Ele pega a realidade dele e transporta para a obra. Aí temos o Monteiro Lobato, que é de família nobre de São Paulo, certo? Mas ele, antes de escrever a obra infantil, a exemplo do Sítio do Pica-Pau Amarelo, ele escreveu Urupês, denunciando os problemas sociais também, muito crítico, e na obra dele, Urupês, ele demonstra essa criticidade. Ele também foi muito crítico com a exposição de Anita Mafalden, que trouxe ideias da Europa e fez uma exposição em São Paulo em 1917. Em 1917, ele fez um artigo sobre essa exposição, que é intitulado Paranoia ou Mistificação. No início do livro de vocês, tem uma parte desse artigo onde ele faz críticas ferrenhas a Anita Mafalden. E temos o único poeta, que é Augusto dos Anjos, só escreveu um livro, e aí vocês também podem observar, alguns de vocês já viram comigo, o tipo de linguagem dele, que é tida como uma linguagem antipoética. Por que antipoética? Porque ele usa palavras científicas, mas também aquelas palavras como escarro, como nojo, enfim, é a poesia de Augusto dos Anjos, que algumas turmas eu passei, e ela é belíssima, né? A poesia, apesar de falar em escarro, tá entendendo, Bruno? Mas é muito gostosa de ver a poesia dele, é uma poesia diferente. Certo, minha gente? Aí, nesse contexto também, tivemos as vanguardas europeias. O futurismo, que prima pela velocidade do tempo, a urbanização e tudo que modificou no século. E ele vai contribuir para o modernismo brasileiro. Aí temos o dadaísmo, que é anarquizar. Anarquizar mesmo, eles querem colocar em desordem tudo que está em ordem. A exemplo daquele vaso sanitário, que eles entendem que a obra já está feita. Ali é uma obra de arte, quando a gente sabe que aquele mictório não é uma obra de arte. É o dadaísmo, né? Tem o expressionismo, que, ao contrário do impressionismo, ele
coloca para fora o seu eu, o que estamos sentindo. A exemplo do grito de Mante, que a gente vê ele bem aterrorizado. Em segundo lugar, temos aí o surrealismo, que é belíssimo, que eles primam pelo sonho, o onírico. E esse onírico, o onírico é baseado no inconsciente de Freud. Ele pega as ideias freudianas e joga para a tela. E, além desses, nós temos o cubismo, que é de Pablo Picasso, e temos alguns poemas de Oswald de Andrade aqui no Brasil. Tudo isso vai servir para o nosso modernismo, tá certo? Aí eu vou apresentar aqui, vocês podem ir me perguntando. Aí vejam, aqui começa o slide com modernismo, primeira fase. A primeira fase do modernismo vai de 1922 a 1930. E aqui tem esse pensamento de Einstein. Época triste a nossa, em que é mais difícil quebrar um preconceito do que um átomo. Porque foi associado ao modernismo esse pensamento de Einstein? Porque a primeira geração modernista quer uma literatura nossa, brasileira, em que nós não façamos cópia da Europa, como toda a vida foi feito, tá certo? Então, aqui, nos dias 13, 15, 17 de fevereiro, foi realizado no Brasil a Semana de Arte Moderna, que foi o marco principal para desencadear uma literatura nossa, certo? Então, ele coloca aqui que nessa época, nessa realização, foi as artes em geral, certo? As artes plásticas, a literária, a música e a dança. Tudo isso aconteceu nesses 3 dias em São Paulo. Como Einstein disse, não é fácil você lançar o novo. O grupo dos 5 aqui que eu vou mostrar a vocês enfrentaram essa Semana de Arte Moderna justamente para dar uma guinada diferente à nossa literatura. Aí, veja mesmo. Aí, o que acontece aqui? Eles querem acabar com tudo que vinha sendo feito. Tudo que vinha da Europa era colocado aqui na nossa literatura. Aí, veja, o momento é de renovação. Romper com o passado significa pegar carona no futurismo, no dataísmo, surrealismo, cubismo. Todos os ismos que vêm da Europa são trazidos no Brasil em um só movimento, o modernismo. Lembrando que esse sufixo ismo, vocês sabem que uma palavra é composta, por exemplo, de um radical, que é aquela parte que não muda. O que vem na frente da palavra é chamado de prefixo. O que vem no final da palavra é chamada de sufixo. As palavras que terminam em ismo, certo? Traduz a ideologia de uma filosofia, de sociologia, de uma política, enfim, a sua posição diante de outra área de conhecimento, certo? Modernismo, cristianismo, certo? Tudo que termina em ismo significa uma ideologia. É um prefixo, inicialmente grego, que depois o latim assume essa posição. Então, nós temos aqui toda uma inovação. Imaginem vocês hoje, o grupo de jovens, mudar o que está pronto. O que já vinha sendo
feito. É muito difícil. E foi o que aconteceu. Porém, longe de copiar a cartilha que vinha de fora, eles pregam a valorização da identidade nacional em nossa cultura. É preciso incorporar nosso folclore, ritmos, tempero e a maneira de falar. E aí, nessa Semana de Arte Moderna, minha gente, não foi fácil, certo? Foram 3 dias de tumulto em São Paulo. E dos jornais que no outro dia divulgavam o evento, mas com as críticas e críticas ferrenhas, porque eles foram vaiados, eles faziam zumbidos, eles latiam, gritavam o público, porque eles estavam espantados com esse modernismo, essa nova forma literária, que se expandiu para tudo. Então, aqui, ó, nós tivemos quem são os escritores que estão à frente do modernismo. Mário de Andrade, Oswald de Andrade, que não tem nada a ver com ele, só são amigos mesmo. O Menotti Del Piquia, Graça Aranha e as artistas Anitta e Tarsila, né? E o compositor, que aqui é a música Vila Lobos. Aí, como eu disse aqui a vocês, Graça Aranha fez a abertura da Semana de Arte Moderna com um texto, certo? Menotti Del Piquia leu também um texto, declamou, e teve a exposição de Anitta e Tarsila. Tarsila não participou, mas a obra dela participou. Tarsila depois foi ter um caso, né, com Oswaldo, casou com Oswaldo, e Oswaldo era muito safado, era aquele tipo de homem boêmio, rico, mas aquele homem mulherengo, namorador, enfim. E ele teve um caso, ou casou, não sei, com Tarsila do Amaral, só que aí uma afilhada deles foi morar com eles e ele já namorou com a afilhada e já fez um filho na afilhada. E a afilhada é Pagu. Aí Pagu tinha ideias esquerdistas. E aí ela foi participar da coluna Prestes, deixando o filho com Oswaldo de Andrade. Oswaldo de Andrade foi criar o filho, e ela saiu no meio do mundo, né, fazendo a política, a coluna de Luiz Carlos Prestes. E aí vocês, se quiserem conhecer uma história bem interessante, vocês vão assistir ao filme Pagu, e vocês terão o perfil dela. Vila Lobos entrou no auditório do Teatro Municipal de smoke, né? Com aquele smoke bem frondoso, bem chique, só que ele ia de chinelo. E aí tome mais vaias, porque o público entendeu que ele estava realmente assim, transgredindo as regras sociais. Só que depois ele descobriu que entrou daquele jeito porque estava com um calo no pé. Aí foi de chinelo. Alguma pergunta, minha gente? Estão me ouvindo? Não, professora, nenhuma pergunta até o momento. Porque essa fase do modernismo, por o que deu para mim entender, retém mas basicamente aquele começo de Primeira República. A época de 1922, tal. Por aí, eu não sei se a senhora está me entendendo. Pronto, a gente vai ter justamente aí a partir de 1930 a política de Getúlio, não é isso? Em 29 nós tivemos a queda da Bolsa de Valores de Nova York, não é isso? Então, esse contexto todo vai aparecer, a Velha República, tudo vai aparecer nas obras, porque o contexto histórico, ele aparece, de qualquer forma ele aparece, tá certo? Então, assim, é interessante que vocês, nas conversas com Darlene, que é a professora atual de História, questione ela sobre isso, porque isso vai estar muito presente na nossa literatura.
eu não consigo ver a literatura sem a história. Ela é muito presente, tá certo? E essa primeira fase, ela é chamada de fase heróica, porque ela quebrou um tabu de 1500 até 1920. Então, vocês vejam que ela quebrou o tabu daquela ideia de ser certo, de obedecer ordens, de ter características próprias, enfim, esse grupo de jovens romperam com tudo isso. Por isso que uma das características é justamente a ruptura, certo? Pronto, aí é passado isso, né? Durante esse período, de 22 a 30, nós tivemos manifestos, revistas que divulgavam e criavam novos grupos com objetivos muito diferentes dos antigos. Tivemos a revista Antropofágica. Antropofágica significa aquela. Antropofagia é o homem que come carne de homem, né? Antro significa homem, pofagia é aquele que devora. É o ritual dos índios, certo? Tivemos essa revista. Aí vocês verão por quê. E a Claxon foram as duas revistas que divulgavam os movimentos. Tivemos o Movimento Pau Brasil, liderado por Oswaldo de Andrade, o Antropofágico também, que antropofágico é justamente isso. É o homem que devora a carne do homem. Eles criaram isso, que era para devorar a cultura antiga e absorver a nova, certo? O verde e amarelismo é o mesmo grupo ANTA, que aqui o verde e amarelismo é ufânico. Por que ele é ufânico? Porque ele defende o Brasil ardentemente. O pau-brasil defende o Brasil, porém, ele absorve as ideias da Europa, tá certo? Pronto, tá aqui, ó, revista de 1928, Antropofagia, e a gente vê aqui os rituais dos índios. E é o que associa à literatura é justamente isso. Aqui, o homem que devora o outro, se alimenta da carne do homem. E aqui a intenção deles é devorar a cultura. Pessoal, só deixa eu pegar aqui um carregador, é bem rapidinho, viu? Não tem ninguém aqui por perto, eu pedi. Pronto, vocês me ouvem ainda? Sim. Pronto. Então, aqui, ó, o primeiro manifesto antropófago é o mais radical, da primeira fase modernista. Eu não acredito, meu Deus. O que foi?
Tá ligado, viu? E aí, pessoal, tá dando para ver agora? Voltei a apresentar a tela? Tá, Não, não. professora, aparecendo a imagem das Agora senhoras. tá. Oi? Agora tá. A tela inteira. Clica. Compartilhar. Aí ocultar. Ele vai ficar multiplicado, mas não tem problema não. Obrigada. Nada, ignora. Não. Vocês me escutam, pessoal? Sim. Sim. Vocês têm aula ainda com outro professor? Não, professora, por hoje não, só a da senhora mesmo. Pronto, eu vou terminar aqui. Pronto, aí vem o Manifesto para o Brasil, que foi liderado por Oswaldo de Andrade, certo? E vejam só, o título do manifesto prende-se à ideia de que o pau-brasil tinha sido o primeiro produto genuinamente brasileiro de exportação. O que Oswaldo pretendia era uma poesia autenticamente brasileira e de exportação. Então, vocês observam, porque além da Semana de Arte Moderna, esses manifestos foram justamente para tornar uma literatura nossa, certo? A valorização dos estados primitivos. Aí vocês observam que é justamente o índio em questão, porque o índio é a nossa característica primitiva. Deixa eu colocar aqui. O antropófago, eles propunham técnicas importadas, porém, eles dizem o seguinte, que eles propunham, mas também juntar com as nossas ideias. Além de ser importada, nós também poderíamos exportar. E ele diz assim, ó, o nome do manifesto recuperava uma crença indígena. Os índios antropófagos comiam o inimigo, supondo que assim estava assimilando suas qualidades. Então, assim, o manifesto era justamente para devorar a nossa literatura, tá certo? Aqui nós temos essa tela, muito conhecida de vocês, que é de Tarsila Amaral, e foi em homenagem justamente ao movimento antropófago, que aba, aqui, homem, poru, que come. Homem que devora a carne do homem, tá certo? Aqui está ela, né, a Tarsila. E aqui é o último grupo, que é o verde amarelismo, né? Severas críticas ao nacionalismo importado, o que eu disse a vocês. E aqui eles defendem o caráter ufanista, exaltando o primitivismo e a ingenuidade da mãe pátria, que é o Brasil, né? Postura conservadora e direitista, e os adeptos se aproximam do nazifascismo. Meu Deus do céu, parece que eu estou vendo a nossa posição hoje diante do cenário brasileiro. Terrível um negócio desse. E aí eles se autodenominaram Escola da Anta, visto que a anta era um animal nosso, que identificava o Brasil, e além do mais, ela servia para os rituais. Aqui já vem as propostas modernistas, olha. Todas as propostas de renovação para colocar em prática exigiam uma nova linguagem. Aí vocês vejam como vocês lembram mais ou menos do parnasianismo. Métrica, rima, linguagem bem sofisticada,
linearidade do discurso, que é se escrever na linha, depois passar para outra linha, com começo, meio e fim, sentimentalismo romântico, detalhismo naturalista, tornam-se objeto de uma postura negadora, destrutiva, de recusa coletiva. Então, tudo isso aqui, eles negaram, não quiseram saber de nada. Eles queriam desfazer o que estava feito e propor a ideia deles. Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade e os demais representantes da primeira geração propõem literatura capaz de conciliar influências das vanguardas europeias, que foram aquelas 5, né? Podemos, assim, utilizar as palavras destruição e nacionalismo para caracterizar a primeira geração. Estrutura formal, que é aquela bem organizada, com métrica, com rima, aí eles dizem, demolidora da tradição, e a preocupação da temática nacionalista. A poesia foi a forma de expressão predominante e a que apresentou mudanças mais radicais. Mário de Andrade, Oswaldo, Manuel Bandeira, lembrando que Manuel Bandeira, ele não participou da Semana de Arte Moderna, porém, o poema Os Sapos dele foi declamado e foi quando houve os urros, assovios e gritos, certo? E Manuel Bandeira é aqui de Pernambuco, como vocês sabem. E na prosa, Mário de Andrade, Oswald e Alcântara Machado. Pronto, tá aqui, ó, a cara do Oswald de Andrade, como ele era, agitador cultural, polêmico, contra convenções, satírico e irônico, nacionalista crítico. Eu amo o Brasil, mas ele tem esses defeitos, tal e tal e tal. Anarquista inconformista, contra a mediocridade pequeno-burguesa. Sua atuação intelectual constitui uma síntese do caráter demolidor e inquieto que caracterizou a primeira geração modernista. Então, ele foi o âncora para termos hoje a literatura que temos, porque ele disse que não queria nada obedecendo a regras. Aí a gente vê por esse poema dele, Oswaldo de Andrade. Dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno, e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. O que ele propôs aqui é que, na nossa língua, certo, culta, não é permitido começar nenhuma oração com pronome oblíquo. Me dá um cigarro, mas dê-me um cigarro. Mas alguém de nós chega à padaria, ao açougue, à loja e diz dê-me? Jamais, né? Então, ele quis acabar com isso e ter essa liberdade de expressão, como tem aqui, ó. Me dá um cigarro. Que o bom negro e o bom branco da nação brasileira diz desse jeito, e não desse jeito que a gramática propõe. Aqui é Mário de Andrade, ó, mentor intelectual, e ele, Mário de Andrade, ele tornou-se, assim, o eixo da prosa, porque ele viajou o Brasil todo para conhecer a cultura e a arte popular de cada região. E foi nisso que ele fez Macunaíma. Macunaíma existe em livro, e aí ele puxa mesmo todo o folclore indígena, até os personagens, e o Macunaíma é o herói bandido, né? É o herói, mas é herói safado, ladrão, enfim, ele mostra esse espectro da sociedade através de Macunaíma. Ô, professora. Oi. Agora que eu não entendi bem direito, a Macunaíma, Mário de Andrade, tudo bem, modernismo, mas Jeane passou para nós um trecho
de Macunaíma quando ela tava explicando dadaísmo. Aí agora eu não entendi como é que fica essa parte. Veja bem, Macunaíma é o modernismo, né? Mas aí, quando você lembra, agora há pouco eu disse que as 5 escolas, né, da vanguarda europeia tiveram influência no modernismo. E aí, quando você pega um trecho de Macunaíma e atribui, ele não deixa de ser modernista, mas tem traços do dadaísmo, certo? Assim como você vai pegar um poema de Oswald de Andrade, ele é modernista, mas tem os traços cubistas. Porque essas 5 influências da vanguarda estão dentro do modernismo, tá certo? Então, ele é modernista, sim, da primeira geração, sim, mas aí tem traços dadaístas. Entendido? Entendi, professor. E outra É a coisa, cara... Sim. agora sobre as vanguardas também. É impressionismo, expressionismo, futurismo, cubismo, dadaísmo e surrealismo. Mas dentro das vanguardas, em literatura, entra o fauvismo também. Não, Não. é o fauvismo, né? O fauvismo que escreve fauvismo. E nem entra o impressionismo. O impressionismo não está nas vanguardas europeias, porque o expressionismo veio para desmistificar o impressionismo, porque o impressionismo é aquela impressão que você causa ao outro, certo? E ele vive de causar impressão. Aí vem o expressionismo, que bota para fora o que você está sentindo. Se você está triste, se você está chorando, você mostra isso. No impressionismo, não. Se você estiver triste, tem que mostrar que está alegre, certo? Mas aí, os 5 da vanguarda é expressionismo, cubismo, dadaísmo, surrealismo e cubismo. Tá certo? Aí o fauvismo não, que é você lê fauvismo, né? Fauvismo. Pronto, é aqui Macunaíma é uma obra, tem filme também, que ele viajou o Brasil para mesclar a cultura, a diversidade, lendas, tradições, qualidades e defeitos do povo brasileiro, e ele funde a linguagem com termos indígenas, africanos, gírias, ditados populares, além de arcaísmos, né? Que arcaísmo é quando uma palavra entra em desuso. E os regionalismos, cada região tem uma língua própria, certo? Se nós chamamos aqui a macaxeira, a gente vai para São Paulo, é o aipim. Então, nós temos esses dialetos regionais que Mário de Andrade jogou nessa obra Macunaíma. Ele primeiro teve que conhecer o Brasil para poder fazer a obra. E é um dos heróis que é bandido. O herói sempre é bom, é fiel, é direito, mas o Macunaíma não, é bandido, é safado. Eu acho que ele já estava sendo um visionário do Brasil atual. Os heróis são os bandidos, não é verdade? Pronto, aqui a Tarsila fez conforme a descrição do livro de Mário de Andrade, ela fez a obra O Batizado de Macunaíma, o herói bandido. Manuel Bandeira é pernambucano, certo? E se vocês observarem a obra de Bandeira, vocês vão ver que ele está muito relacionado com a morte. Por quê? Porque Manuel Bandeira descobriu cedo que tinha tuberculose. Vocês sabem que tuberculose foi uma doença que matou muito no século anterior. E a maioria dos nossos escritores morreram novos. E Manuel Bandeira vivia esperando a morte porque ele tinha tuberculose. Então, vocês observarão que a morte sempre está presente nos poemas dele. Só que aí ele foi para o exterior, se tratou, mas não melhorou da tuberculose, que é chamado de tísico.
E aí ele veio morrer aos 82 anos. Esperou a vida toda pela morte, mas ela chegou tarde. E também, assim, o amor como experiência direta do corpo. E aí vocês depois podem ler um poema dele, Vou-me embora para Pazárgada. Lá eu encontro a mulher que quero, a cama que quero, onde ele mostra o desejo erótico dele. Ele é bem aparente nesses poemas, né? Também tem poemas simples, menos intencionais, os humildes, os marginais, e evocação da infância. Evocação da infância é porque ele lembra toda a infância que teve lá no Recife e coloca na sua arte. E aqui, eu só vou ler o primeiro, vocês estão cansados já, vejam bem. É Poética, é um poema que ele é espetacular. Ó, estou farto do lirismo comedido. Aquele poema bem melódico, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público, com livro de ponto, expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo. Ele diz aqui que você está lendo um poema, mas você tem que estar com o dicionário de lado para consultar. Aí ele diz que está farto de tudo isso. Abaixo aos puristas, que se danem eles. Todas as palavras, sobretudo, barbarismos, sintases que obedecem às regras, né? Ritmos inumeráveis, se danem tudo. Aí ele diz, não quero mais saber do lirismo, que não é libertação. E aí ele quer libertação, como todos os modernistas, porque os outros estavam presos a uma escola literária e obedeciam às suas características. Eles querem libertação, querem liberdade para escrever, certo? Aqui tem as características da primeira fase: liberdade formal, verso livre, paródia, humor, língua brasileira, nacionalismo crítico e ufanista. Ufanista, como eu disse a vocês, é o verde amarelismo. E o crítico é o antropofágico. E aí, abandono das formas fixas, como o soneto, que vocês sabem que os sonetos são 4 estrofes, 2 de 4 versos e 2 de 3 versos, 2 quartetos e 2 tercetos. Isso tudo eles abandonam. Incorporação da fala coloquial na nossa poesia, incorporar o que a gente usa. E ele diz assim, ó, consideradas incultas. Então, quem fala linguagem popular não tem cultura, é uma pessoa inculta. Ausência de pontuação, infringindo a gramática normativa. E aí eles querem transgredir mesmo. Simultaneidade de cenas num procedimento semelhante à pintura cubista. É como se fosse, eles fazem a poesia dando margem para dupla interpretação, justamente para dar aquela visão tridimensional, certo? E aqui, ó, a enumeração caótica de ideias, imagem resultante da livre associação de ideias. Então, tudo aqui é livre no modernismo, nada preso ao passado. São irracionais, negação do racionalismo burguês, influência das vanguardas, como a gente disse, destruição de todo academicismo, que aqui tem academismo, que é a mesma coisa. O que é isso? Academismo é você ser acadêmico, você se prender a dicionário, a rima, a métrica, a tudo. Tudo isso ficou de lado. E aí, pessoal, terminamos o nosso primeiro momento modernista, né, que vai de 22 a
30. Em seguida, nós vamos ter o segundo tempo modernista. Ele é muito bom mesmo, é regional, fala da nossa seca e fala das nossas raízes. E agora eu quero saber de vocês o que vocês gostariam de me perguntar. Bruno? Não, professor, essa primeira fase deu para entender, assimilar as ideias, esse ideia de nacionalismo, a parte das vanguardas europeias, a parte do pré-modernismo, que foi o que iniciou com a fase da Primeira República, Guerra do Contestado e tal. Enfim, deu para entender, só questão de estudar mais a fundo. Assim, Bruno, o que eu digo a você é que, infelizmente, nós estamos vivendo um período caótico. E aí nós poderíamos ter mais tempo de debater em sala de aula, assunto por assunto. Mas agora eu dei uma entrada no pré-modernismo, na vanguarda, na Semana de Arte Moderna, para chegar na primeira fase modernista. Tá certo? Então, assim, você não tem degustado tudo isso que eu disse num momento só. Infelizmente, esse momento é muito difícil, mas, assim, vocês procurem nos livros de português, no livro de vocês mesmo tem, só que o livro de vocês não é um livro muito profundo na literatura, mas vocês podem pegar qualquer livro de literatura na internet mesmo, que aí vocês vão descobrindo. E podem trazer perguntas para mim, que é o que eu mais gosto de responder, tá certo? Então, só vamos nos ver na terça-feira, dependendo da posição do governador para a próxima semana, não é isso? Isso. Pronto, pessoal. Então, muito obrigada. Eu peço minhas desculpas a vocês pelos inconvenientes da tecnologia, e da próxima vez eu vou chamar um expert de vocês para estar junto de mim, porque eu preciso de um assessor. Está entendendo, Bruno? Essa peste de tecnologia, isso é o cão que inventou. Mas, pelo menos, debatemos alguma coisa e procurem ler muito, para que se saiam bem na redação. A redação, eu coloquei as 5 competências também no Google Sala de Aula, hoje, certo? Ontem nós só vimos uma competência, mas outras 4, se nós tivermos aula presencial, ótimo. Se não tiver, aí eu repasso para vocês. As demais não vão ser extensas. A primeira foi extensa porque eu fui explicar a vocês a regência, o que é concordância, colocação pronominal, essas coisas que afetam justamente na redação. Mas as demais são rápidas, tá certo? Então, muito obrigada a todos e tenham um final de semana abençoado. Pronto, eu não tenho mais atividade de vocês para que vocês me entreguem, não é isso? E eu peço às pessoas que responderam de lápis grafite, veja que talvez não dê para fazer leitura, porque eu peguei uma hoje, não foi de uma vitória. A fotografia ficou deitada, não tem como virar a fotografia, e não sei, está muito claro, não sei se foi de lápis grafite. Então, pessoal, muito obrigada mesmo, e Deus os abençoe imensamente. Fiquem com Deus. Alguma pergunta, pessoal? Ô, professora. Diga, Bruno. Não é uma pergunta sobre o assunto. Eu só queria que, tipo, se a senhora podia colocar um comunicado no Google Sala de Aula especificando os assuntos da prova. Porque como tá, uma turma viu algumas coisas, outras viu outras, às vezes pode ficar perdido. Aí ficaria mais fácil para saber o que é que pode cair na prova e o que não. Tá certo, Bruno. Eu botarei, tanto porque também a gente vai discutir. Caso
as regras sejam prorrogadas, a gente tem que discutir a questão das provas. E aí a gente, essa semana, começo da outra semana, a gente vai ter que dar um norte para vocês. Vai ter prova, vai ser online, vai ser presencial, e a gente tem que saber. Mas eu colocarei sim, Bruno. Eu não dou a prova sem colocar o assunto, não. E geralmente eu faço uma revisão. Antes da prova, nas aulas ainda, né? Eu pego todo o assunto que eu dei e faço uma revisão. Mas eu não sei se vai ser possível agora, Bruno, porque essa divisão de turmas realmente é muito difícil para vocês e difícil para a gente. Tá certo? Mas não se preocupe não que eu boto. Mais alguma pergunta, pessoal? Então, bom dia, viu? Fiquem com Deus. Até Calma está participando, ó. Tchau, pessoal. Vamos lá. Tchau, professora.